A bênção mais arriscada que nós recebemos foi o livre-arbítrio. Ensina um negócio perigoso. Não é verdade? É perigoso. Por que é perigoso? Porque Deus diz assim, ó. Ei, faça o que você quiser fazer. A escolha é livre. Mas escolheu, torna-se refém das consequências. Está livre para escolher, mas está preso às consequências das escolhas que faz. Aquilo que Deus colocou no meu coração para essa noite, desculpa, está muito ligado a isso. É uma porção da palavra de Deus, eu acho que das mais conhecidas. Eu acho que eu vou usar a linguagem evangélica, né? Até que quem não é crente conhece, eu acho. Se você perguntar a uma pessoa que não é crente, estou falando na nossa linguagem, na evangeliquez, quem não é crente, tu já ouviu falar na história do filho pródigo? Ele vai dizer já. É um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Nesse momento, ou nessa noite, ou nesse dia, deve estar sendo pregado em muitos locais por aí. É a parábola do filho pródigo. Está lá no Evangelho de Lucas. Só Lucas vai registrar essa parábola. Quando tem um livro, esse livro eu acho que ele é da antiga Juerp. O nome do livro é Parábolas de Lucas. Parábolas de Lucas, o nome desse livro. E o autor, ele reuniu as parábolas de Lucas e faz uns comentários interessantes. Eu li esse livro, eu estava no seminário ainda, né? Passei assim a vista rapidamente, mas é um livro interessante para quem quer conhecer um pouco dessas parábolas de Lucas. Então, a parábola do filho pródigo é interessante. Daqui a pouco eu vou dizer porque eu acho interessante. A história começa no verso 11 do capítulo 15 e vai até o verso 32. Porém, vamos ler do verso 11 ao verso 24. Você pode ler comigo. Vamos ler todo o texto juntos para facilitar a vida aqui da nossa intérprete. Tá bom? Verso 11 a 24, vamos ler. Diz assim: E disse: certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. Pode ler comigo. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos, e alegremo-nos.
Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Oremos ao Senhor. Pai, nós ficamos gratos por tua palavra e queremos clamar que o Senhor nos instrua na tua palavra. É o clamor que te fazemos no nome de Jesus. Amém. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, no capítulo 15 de Lucas, a partir do verso 11, que eu vou ler alguns versículos durante a reflexão. Mas veja, essa, em minha opinião, é uma das mais belas e ricas parábolas que Jesus já contou. Lá no final eu vou dizer por que eu penso desta forma. Mas essa parábola, ela trata de três personagens. De três personagens e de suas atitudes. Nessa noite, embora eu cite duas personagens, eu vou me ater à atitude de uma, que, ao meu ver, é a personagem principal neste enredo aqui. Então, vamos tratar da atitude do pai. Um homem amoroso que soube muito bem lidar com os erros dos seus filhos e lhes ensinar a disciplina necessária. Então, para compreender melhor esse acontecimento aqui, eu queria rapidamente narrar os fatos para você cronologicamente. Por isso você deve deixar sua Bíblia aberta. Jesus, ele está apresentando o reino de Deus, dizendo a que se assemelha ao reino de Deus. E aí ele usa a parábola da candeia, a parábola da ceia, ele usa a parábola da providência, e depois ele muda totalmente de cena, e entra na parábola de codinome parábola do filho pródigo, que eu não concordo com esse nome, vou dizer por que depois. Mas é chamada parábola do filho pródigo. E aí ele diz que o certo homem tinha dois filhos, um mais velho e um mais novo. Na cultura desse homem aqui, veja, na cultura deste homem aqui, desse pai, era tradição que o mais velho ficasse com a maior parte da herança. Era cultura. Não é? Mas, veja, alguém já viu o que é um testamento? Um testamento. Né? Pobre não tem testamento, né? Só deixa dívida, né? Testamento é uma pessoa que tem posses, não é? Ela tem uma família, tem posses. Antes de morrer, ela chama um advogado ou um juiz de paz. E ela, olha, eu quero redigir um testamento. E ele vai lá listar os bens que ele tem e para quem será direcionado o testamento. Agora, para que essas pessoas beneficiadas pelo testamento recebam o que é delas, o que é que precisa acontecer? Alguém tem que morrer antes. O dono da herança tem que morrer para poder a herança passar para o outro. Aqui não. O filho todo arrogante chega para o pai e diz: ei, coroa, separa a minha parte aí que eu quero ir embora. Começa assim. O texto diz, você pode acompanhar aí. O texto diz, no verso 13, 12, que o pai separou, veja, o pai separou e disse: tome, meu filho, está aqui, isso aqui é a sua parte, tome. Aí ele pegou tudo que era dele. Eu fico aqui, né, imaginando, eu gosto de dar essa viajada, né? Fico imaginando aqui, Miquel. Ele pegou tudo que era dele, escondeu num canto e ficou na casa do pai ainda. Está aqui, ó, verso 13. E poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e foi embora. Ainda ficou lá comendo feijão, arroz, a farinha, a charque. E o dele estava lá, não gastava um tostão. E aí ele pega tudo e vai embora. Vai embora, deixa a casa do pai, deixa o pai lá sofrendo e vai para um lugar desconhecido que ninguém sabe onde é. Lá onde ele está, agora eu vou fazer o que eu quiser. Aí faz um monte de escolha errada que ele tinha o direito de fazer. Ele só esqueceu de um detalhe: tornaria-se refém das consequências.
Mas ele escolheu e fez. Foi lá, comprou um bocado de amigo. Não, quer dizer, conquistou um bocado de amigo, né? Porque o dinheiro atrai amigos. Não são verdadeiros, mas atrai. E aí o dinheiro acabou. Quando o dinheiro acabou, acabaram-se eles, amigos. Acabaram. E aí, veio, quando ele não tinha mais nada, verso 14, começou uma grande fome naquela terra. Está aí no verso 14. Veio uma fome naquela região. Quando a fome chegou e ele não tinha mais nada, o verso 15 diz assim: ele foi e se achegou a um dos cidadãos daquela cidade, o qual o mandou para cuidar de porcos. E aí ele disse: ó, tem nada não. Agora, vai lá cuidar dos porcos. E por que ele foi cuidar de porcos? Porque, verso 16, porque ninguém lhe dava nada. Ninguém. Imagina uma pessoa passando fome e ninguém lhe dá nada. Era ele. Disse: ó, não tem o que fazer. Disse: ó, vai lá, cuida dos meus porcos lá e fica por aí. E aí, irmãos, o verso 16 é terrível. Veja na sua Bíblia aí o que estava acontecendo. E desejava encher o estômago. Se a sua Bíblia tiver escrito bolota aí, risque, escreva alfarroba. Você já viu alfarroba? Já viu? Alfarroba, quem lembra de ingá? O mais velho lembra. Lembra nisso? Ingá? Ingá? Jéssica não lembra não. Mas nisso lembra. Quem lembra de ingá? Lembra? Já comeu ingá? Pronto. Alfarroba, ela é doce feito ingá. A diferença é que ela não tem aquele caroço feito ingá. Mas é uma frutinha doce. Vem numa fava feito ingá, parecido com aquilo. E na época se dava aos porcos aquilo ali. A fava inteira. Quando abria a fava, estava lá dentro aquela sementezinha doce. Vocês mais novos não vão saber o que é, porque acabou tudo. Nunca mais eu vi ingá por aí. E tem o sabor, e parece com ingá. E ele estava lá, mas aquilo era comida de porco. Era tipo mato. Dava na estrada. Então o povo juntava e dava aos porcos. Eles comiam, davam aos porcos. E aí esse rapaz, olha o que o texto diz. E ele desejava encher o estômago com as bolotas, alfarrobas, que os porcos comiam. Ele começou a disputar com os porcos aquilo ali. Agora, uma dica. Já existe chocolate de alfarroba. É gostoso, viu? Eu já comi. E Ana também. Chocolate feito com alfarroba, tá? É meio ruim de achar. E é um pouquinho caro, mas vale a pena. É gostoso. Chocolate de alfarroba. Certo? Mas aí ele comia a alfarroba, que era comida de porco. Por quê? Porque ele estava com fome e ninguém lhe dava nada. Porque ele fez escolhas que ele podia fazer. Poderia ter feito outras, mas ele escolheu aquelas. Quando ele escolheu, tornou-se refém das consequências. E aí ele ficou ali disputando com os porcos. Aí, no verso 17, ocorre uma mudança em sua vida. Essa versão aí tá meio devagar. Essa versão aí não gostei não. Na sua Bíblia vai estar assim, ó. E caindo em si, não está aí? 17? Não está? Caindo em si. Sabe? É como se ele estivesse atordoado, assim meio tonto, bêbado, embriagado, e alguém batesse no rosto: acorda! E ele tornou. Caindo em si, e aí ele desperta. Ele começou a pensar naquilo que ele tinha antes de fazer a escolha errada. Ele lembrou: na casa do meu pai, os empregados de meu pai estão melhores que eu. Veja que ele fala nem dos escravos. E eu vou dizer por que no final, que ele não fala dos escravos. Ele diz: os empregados do meu pai estão melhores que eu, e eu aqui, passando fome. Irmãos, para esse pastor aqui, sabe, o extremo da miséria humana é a fome. É inadmissível um ser humano passando fome. E este jovem, que poderia ter tudo,
agora estava passando fome. E ele, quando ele cai em si, os empregados do meu pai estão melhores que eu. E eu aqui passando fome na maior miséria humana. No verso 18 ele toma uma decisão. Eu vou sair desta situação. Está aí, verso 18. Vou me levantar e vou até o meu pai. Isso é uma mudança. E aí ele começa a planejar a sua volta. Vou me levantar, vou até o meu pai, vou me humilhar diante do meu pai e vou dizer que eu não sou mais digno de ser tratado como um filho. Mas se ele me tratar como um empregado, eu já me dou por satisfeito. No verso 20, ele começa a pôr o plano em prática. Ele vai... o que nós imaginamos é que ele estava numa cidade próxima, mas não sabemos onde. E aí ele vai para a casa do pai, caminhando. Não se sabe quanto tempo ele caminhou, mas ele vai. Enquanto ele caminha, ele maquina o que vai fazer. E aí, ele caminha para a casa do pai, e o verso 20 tem algo maravilhoso, que destaca aquele que eu quero chamar a atenção nessa noite, o pai. O texto diz que quando ele vinha ao longe, verso 20, e levantando-se foi para o pai, e quando ainda estava longe, o seu pai o viu.